Deus falou muito ao meu coração e o Senhor mandou dizer para vocês: fala para o meu povo que eu não esqueci deles, eu não esqueci de você. Meu querido, você, eu não sei o seu nome, mas o Senhor manda te dizer: eu não esqueci de você, Carlos, não esqueci de você, Malu, não esqueci de você, Paula Caça, não esqueci de você, Maurício, João Batista, Mariana. Como é seu nome, querido? Ana. Não esqueci de você, Ana. Gente, Deus não esqueceu de você. Então, porque você entrou aqui dizendo: Senhor, e as minhas promessas? Quando o Senhor vai cumprir as minhas promessas? Mas Deus manda te dizer: a promessa está mais perto do que você imagina. Então não desista. Então hoje a palavra vai ser muito forte. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 40, verso 14. Gênesis é bem fácil, né, gente? Primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 40, verso 14. Porém, lembra-te de mim quando tudo correr bem. Rogo-te que seja bondoso para comigo e me faça menção de mim a Faraó e me faça sair desta casa. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus e aqui nada fiz para que me pusessem nessa masmorra. Eu convido vocês, abaixa a sua cabeça, peça para que hoje o Espírito Santo de Deus venha falar ao seu coração. Senhor, fale aos nossos corações, Pai. Há muitas pessoas que estão aqui em desespero, e angústia, e ansiedade. Há pessoas que estão vivendo um momento de sufoco, Pai, sufoco financeiro, problema no casamento. Ou pessoas entraram aqui pessimistas, Pai. Há pessoas que entraram com vontade de desistir da vida, Pai. Senhor, eu tenho uma responsabilidade de entregar esse recado. Senhor, eu te peço humildemente, me use, Senhor, na instrumentalidade do Teu Santo Espírito, que eu possa ministrar, Senhor, com fluência, Senhor, que o Senhor me use pela Tua infinita misericórdia, Pai, porque eu reconheço que eu sou incapaz, mas aquele que chama capacita os seus escolhidos. Amém, Jesus. Deus lembrou-se de você. Amados, José, ele recebeu um sonho profético, que ele seria governador, que os seus irmãos se curvariam diante dele, seu pai, sua mãe, todos se curvariam diante dele, porque Deus estava chamando para uma missão grandiosa. E a partir do momento que ele recebeu o sonho, as coisas começaram a dar para trás, só desgraça, se levantou inveja, perseguição. Os seus irmãos já tinham inveja dele, porque ele era filho predileto do pai Jacó, e o pai Jacó tratava com diferença, tratava José com mais carinho, mais paciência, ainda dava a roupa mais linda, mais bonita, deu uma veste colorida, que seria hoje um terno Giorgio Armani, Hermenegildo Zenha, e para os outros filhos, um garbo, a marca mais ralé do terno. E aí, os filhos, os irmãos ficaram com mais raiva. E para piorar, ele conta o sonho dizendo que Deus tem algo grandioso para comigo. Eu vou contar o sonho para vocês, meus irmãos. Ficaram com tanta raiva que eles jogaram José no fundo do poço, planejavam matar José e depois acabaram desistindo e venderam ele para os ismaelitas que estavam indo rumo ao Egito. E lá no Egito, ele é comprado no mercado de escravo por um homem chamado Potifar, que era um capitão do exército de Faraó. E a mulher de Potifar viu aquele jovem
bonito, de boa aparência, um jovem que sobressaía, um jovem forte. Aquela mulher botou os olhos nele e falou: eu quero esse homem. E tentou seduzir de diversas formas, e ele sempre fugindo daquela pombagira. Mas chegou o momento, amados, que aquela mulher manda o marido passear para bem longe e dispensa todos os funcionários, menos José. E ela tentou de todo jeito seduzir José, e José foge, ela fica com a capa de José. E ela ficou tão irada quando veio o marido, ela fala: olha, teu escravo tentou me seduzir. E Potifar fica chocado com o que aconteceu, mas ao mesmo tempo ele tinha que punir José. E ele reconhecia que desde quando José botou os pés na casa dele, ele prosperou, a casa dele prosperou. O Potifar percebeu isso, mas agora ele estava numa situação que precisava punir José, e José vai para a prisão. E na prisão, ele conhece 2 homens que foram punidos pelo faraó, e tiveram um sonho enigmático, e José interpreta o sonho dos 2. Um seria morto dentro de 3 dias, o outro daqui 3 dias seria colocado na posição de honra, juntamente com o faraó. Mas José, ele fala o seguinte: você vai estar diante de faraó, lembra-se de mim, faça menção de mim, porque eu não quero ficar neste lugar, nessa prisão. E passou os 2 anos e ele esqueceu de José, o copeiro, que servia o vinho para o rei. Se o vinho fosse envenenado, o faraó morria se ele tomasse primeiro. Então ele era aquele que experimentava o vinho primeiramente. E ele esqueceu de José. Hoje o Senhor falou muito ao meu coração: as pessoas têm esquecido de você. As pessoas às quais você ajudou, você fez muitas coisas para as pessoas, mas elas esqueceram de você. Mas Deus manda te dizer: Ele não esqueceu de você. O Senhor manda dizer: eu não esqueci de você, não esqueci da promessa que eu fiz para você, diz o Senhor para você nesta igreja, você que está me vendo online. Então eu quero trazer algumas lições práticas que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. Primeira verdade: não podemos pular etapas, devemos esperar com paciência o tempo de Deus. Irmãos, não adianta você ficar ansioso para ver as coisas acontecendo. Tudo tem seu tempo. Deus tem o tempo dele, o tempo kairos, o tempo de Deus. E nesse tempo que você espera a promessa de Deus, Deus está te preparando para a promessa. Amém? Nesse tempo que você está esperando a promessa, o que Deus espera de mim, de você, que você ore, se fortaleça orando, meditando na palavra do Senhor, e confiando que aquele que fez a promessa é poderoso para cumprir as promessas. Mas o diabo vai oferecer atalho para você pular etapas. Mas, amados, tem que passar por etapa. Imagina uma mãe que está com o seu filho no ventre, 9 meses, é o tempo. Jamais pode pular a etapa, senão essa criança vai ter problema. Então, amados, é o tempo, 9 meses, é o tempo que essa mãe tem que aguardar com paciência que o filho virá à luz. Então, amados, você está grávido das bênçãos, você tem que esperar o tempo de Deus, que vai vir à luz a tua promessa. E nesse tempo, enquanto não vem a luz, você está louvando a Deus, se alegrando nas promessas, que nem a mãe sente. Olha aí, olha o chute aqui, estou sentindo a cabeçada. Ela vai sentindo. Hoje nós tinha uma pastora, Carol, que está grávida, e ela falou: olha, estou sentindo o chute do meu filho. Amados, você tem que, pela fé, já vislumbrar a tua bênção, a tua promessa, se alegrar na esperança. Amém?
Não pode ficar pessimista. Creia que aquele que prometeu é o mais interessado em te abençoar. Mas Deus te prepara para a promessa, porque se você não estiver preparado, você se corrompe. Irmãos, a Bíblia fala que Deus fez a promessa para Abraão. Ele quase com 100 anos, e Sara com 90 anos. A Bíblia fala que Abraão glorificava a Deus, orava a Deus, e adorava a Deus, confiante que aquele que fez a promessa era poderoso para cumprir a promessa. Irmãos, pensa bem, Deus mudou o nome, Abrão, pai exaltado, para Abraão, pai de multidões, 100 anos e nada. Sara, 90 anos e nada. Mas ele olhava para aquele que prometeu, é poderoso para cumprir as promessas. As pessoas vão julgar você, falar, escuta, tudo é balela, você está esperando de Deus, o que é isso? Milagre não acontece hoje. Mas amado, o Deus que fez a promessa, Ele é poderoso para cumprir as promessas. Deus é especialista em milagre. Milagre é a especialidade do Senhor Jesus. Se tu creres, verás a glória de Deus. Nós temos que andar por fé. A Bíblia fala, amados, em Gênesis capítulo 40, verso 14. Lembra-te de mim, quando você estiver diante de Faraó. Lembra-te de mim. Ele não se conformou com o momento a qual ele estava passando. Ele não se conformou. Irmãos, acho que se eu perguntar aqui, quem está passando luta, todo mundo vai levantar. Se alguém não levantar, você morreu, não sabia. Todos, em alguma área você está passando. Mas, amados, as tribulações do tempo presente não se comparam ao que Deus está preparando para você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que o papai está preparando para você. Os planos que Deus tem para vocês são planos de vitória e não de derrota, para vos dar um futuro que vocês desejam. Mas o segredo, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Irmãos, quando as coisas não acontecem, a gente fica emburrado com Deus. Não vou para a igreja, estou cansado, nada acontece na minha vida. Eu oro em pé, deitado, vou para o monte, desço do monte, nada acontece. E só as coisas vão piorando. Do fundo do poço, foi vendido como escravo, agora estou na prisão, fui injustiçado. A gente pensa que só a gente que passa sofrimento. Irmãos, a Bíblia fala que nós devemos resistir na fé, sabendo que sofrimento está acontecendo no vosso meio, no meio dos vossos irmãos. Resista firme na fé, mas confiante que o Deus que te chamou, que te escolheu antes a Bíblia fala que Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Você parou para pensar? E Ele te escolheu no ventre materno. Ele já te abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Mas, amado, você não está vendo, você tem que andar por fé. Você está no deserto, o deserto é a preparação para a terra prometida. É nesse momento que Deus quer que você tenha foco no Senhor, que Ele é um Deus bondoso. O que Deus tem para você é algo extraordinário, mas saiba que Deus faz pessoas comuns se tornarem pessoas incomuns, porque Deus está trabalhando na tua vida, Deus está forjando teu caráter, porque as promessas que Deus vai entregar na tua mão, vai abençoar a sua vida, e vai abençoar milhares de pessoas. Abraão creu contra a esperança que seria pai. A esperança não tem base, mas fé tem base, é a palavra de Deus, porque Deus prometeu. Deus não é homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Tendo Ele prometido, não cumprirá. Amados, passou 2 anos, Deus deu um sonho enigmático para Faraó.
ele chamou todos os sábios da corte, e ninguém pôde interpretar os sonhos que o faraó teve. Aí caiu a ficha. O copeiro, quando soube que o rei estava triste, abatido, perguntou: qual o motivo da sua tristeza, ó faraó? Eu tive um sonho muito esquisito, um sonho enigmático, chamei todos os meus sábios, mas ninguém pôde interpretar o sonho. Ah, ó faraó, há um homem que quando eu estive na prisão, eu tive um sonho, ele interpretou e com exatidão, ele vai interpretar o teu sonho. De repente, amado, aquele que estava esquecido, foi lembrado. O Senhor manda te dizer: o Senhor se lembrou de você. O Senhor se lembrou de você. Oh, amados, aí José toma um banho daqueles, faz a barba e se apresenta diante de Faraó. E Faraó conta o sonho e José traz a revelação, a interpretação, de falando que as vacas, 7 vacas gordas e 7 vacas magras. 7 vacas gordas significam 7 anos de fartura, e depois viria 7 anos de vacas magras. E ele dá também a solução, como administrar esse momento de fartura, quando vier o momento de escassez, como podemos alimentar o povo. E assim, amados, agradou o coração de Faraó a sabedoria de José. E a Bíblia fala que não havia um cargo de governador, ele criou um cargo de governador, porque Deus assoprou para José ser o segundo homem mais poderoso da face da terra, se tornou governador. Irmãos, quando você pensa que você está na prisão, você está mais perto do trono, você está mais perto da honra que Deus tem para você. O choro pode durar a noite toda, mas a alegria virá no amanhecer. Irmãos, eu já passei momentos difíceis, quando Deus me chamou, vá para São Paulo, morava no sul, e aqui eu passei momentos difíceis, morando em casas de pessoas, amigos, morando de favor, e eu gordo de promessa, que eu iria para as nações. Falei: Deus, não tem condições nem para visitar meus pais que moram em Caxias do Sul. Quando eu fui para uma cidade chamada Guaíra, que fica à fronteira do Paraguai, eu perguntei: que cidadezinha do outro lado, Paraguai? Eu falei: não, Deus vai cumprir uma profecia, que eu iria para as nações. Irmãos, eu fiz de tudo, e o apóstolo Lamartine estava junto comigo. Aí a gente atravessou aquele de barco, sabe, que vai aqueles carros, aquelas barcas que vai carros. Eu, quando cheguei naquele lugar simples, de barro, eu dobrei o joelho e falei: Senhor, estou numa nação, o Senhor já cumpriu a promessa, eu iria para as nações, já a primeira nação, Paraguai. Eu me alegrei tanto, é como se estivesse em Nova York, França, Inglaterra. E Deus falava assim: filho, chegou a hora que vou te levar para as nações. De repente, lá eu estava na Coreia do Sul, Japão, Israel, França, tantos lugares Deus já me levou. Irmãos, Deus é Deus. Eu já tive experiência de estar orando em lugares, em nações, e Deus me dá a língua da nação. Está em Israel orando em hebraico, na França, em francês. Irmãos, eu quero dizer uma coisa: quando Deus te levantar, Deus vai te dar dons sobrenaturais, e Deus vai confundir os sábios, entendidos, intelectuais, porque Deus está te preparando para coisas grandes. E quando Deus te levantar, você vai dizer: toda honra, toda glória para o Senhor, a Ele, toda honra, toda glória a Ele. Você é uma voz profética, amado.
Houve um culto, Deus falou assim, no culto de quarta-feira: irmãos, daqui 30 dias Deus está me colocando diante do presidente da república. Eu vou entregar um recado, Deus me falou, em 30 dias. E no palácio ele vai me receber. Irmãos, em 30 dias eu estava entregando um recado para o presidente do palácio. Assim diz o Senhor. E a atmosfera daquele lugar foi mudado, amados. Que o chefe do comando maior falou assim: a atmosfera está diferente, eu nunca experimentei uma paz aqui nesse palácio. Nunca experimentei uma paz dessa. Como é que eu faço para entregar minha vida para Jesus? E entregou lá no palácio. Entregou a vida para Jesus. Glória a Deus. E eu, amados, saí de lá não orgulhoso, porque entreguei o recado lá para uma autoridade máxima do país. Eu louvei a Deus porque eu, todo dia, estou diante do presidente do universo. Eu não preciso marcar audiência. Você também não precisa marcar audiência. Saiba que aquele que fez a promessa está preparando você para coisas grandiosas nesta terra, para você brilhar na sua casa, no seu trabalho, aonde você botar a planta dos teus pés, você vai reinar, porque essa é a posição que Deus estabeleceu na sua vida. Então não olha para você, não se sinta apequenado, que você não é um nada. Você, amado, é precioso, foi pago um preço de sangue, Jesus morreu por você. E entenda, as pessoas podem ter te rejeitado, como José, seus irmãos rejeitaram, mas Deus não rejeitou. Todas as coisas cooperaram para o bem de José. José tinha que sair das barras da saia do seu pai. Naquele tempo os homens usavam aquela saia comprida. José tinha que ser treinado por Deus, porque era bajulado pelo seu pai. Seu pai estava estragando, era um filhinho de papai, fofoqueiro, dedo duro. E Deus, 13 anos, tratou de José, passou pela forja, e quando Deus levantou, se tornou governador. Segundo o homem mais importante. E quem Deus coloca no caminho dele para pedir comida, comprando comida no Egito, os irmãos de José se curvam diante de José. Irmãos, preste atenção, o Senhor está falando para você: o humilhado será exaltado. O humilhado será exaltado. Está chegando a hora da honra que Deus tem preparado para você. Deus está preparando uma mesa farta e vai chamar os perseguidores, e você vai ser honrado diante dos perseguidores. Eles vão saber que o Deus que fez a promessa cumpre fielmente a promessa, e aqueles que ridicularizavam, zombaram de você, vão dizer: grandes coisas fez o Senhor por eles, por isso estão alegres. Não é fácil, a gente está semeando a boa semente, chorando muitas vezes, orando: Senhor, cumpra a promessa, Senhor, mas estou semeando, Senhor, estou fazendo a minha parte. Quando chegar a hora da colheita, você vai dar risada à toa, e as pessoas vão dizer: grandes coisas fez o Senhor por eles, por isso estão alegres. Deus vai restaurar teu casamento, Deus vai restaurar a tua área emocional, sentimental, espiritual. O que o diabo fez de estrago, o Espírito Santo de Deus está fazendo uma obra de espanto. Deus está restaurando a sua mente, Deus está restaurando para que você entenda: você é príncipe, você é princesa, você é sacerdote, você é sacerdotisa, você é da família real, você é povo santo, você foi chamado para reinar e botar o diabo para correr, porque as portas do inferno não prevalecem contra a sua vida, porque o Espírito Santo de Deus habita em você, e o Espírito Santo de Deus te ungiu para você reinar, estabelecer o reino aonde você botar a planta dos teus pés. Esse lugar é vosso. Esse lugar é vosso.
Eu te desafio, entre na sua casa e comece a declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Todos os capeta, bata em retirada, sai da minha casa insônia, sai da minha casa enfermidade, sai demônio da quebradeira, quebra a geladeira, quebra o fogão, quebra isso, sai da minha casa em nome de Jesus. Chega de gente bater palminha e dizer: Deus, obrigado por tudo. Tem desgraça, está acontecendo, é demônio roubando. Irmãos, vamos agir, vamos ser proativos, vamos declarar em nome de Jesus que eu e a minha casa serviremos ao Senhor e desfrutaremos das bênçãos do Senhor Jesus na nossa casa. Você vai dormir como um bebê, chega de ser roubado o teu sono, insônia. Irmãos, enquanto você está dormindo, os anjos do Senhor estão cuidando de você. Irmãos, eu já tive a oportunidade de conhecer o anjo que está sempre comigo. Irmãos, diante da presença de Deus, que Deus tire a minha vida se eu estiver mentindo. É um anjo tão poderoso, um anjo assim, a glória, o brilho, que eu não conseguia enxergar e contemplar, e a gente fica piscando quando você olha para uma luz forte. Irmãos, brilhava da cabeça aos pés, e aquele anjo forte, poderoso, de 3 metros de altura, olhava para mim, e não via asa nele, não tinha asa, mas era um anjo poderoso, que Deus falava assim: eu enviei para estar com você sempre. Irmãos, Deus vai começar a abrir teus olhos para que você entenda que os anjos do Senhor estão ao teu serviço. Eles são poderosos. Os demônios, eles botam a cara, mas amados, você tem que dar trabalho para os anjos. Senhor, manda teus anjos, dá uma camaçada de pau naqueles demônios que estão atripudiando aí meus negócios. Irmãos, os anjos do Senhor, agora é comigo. Vamos dar trabalho para os anjos, gente. Eles estão ao nosso serviço, daqueles que vão herdar a salvação. Hebreus 1,14. Porque você é príncipe, você é princesa, você é da família real. E eles têm a missão de cuidar de você, guardar você. A partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, Deus manda anjos para estar guardando você até o dia que você fechar os teus olhos, e os anjos te escoltarão para a presença do Eu Sou, do Eterno. Que coisa linda, amados. Tem uns que arrumam tanta briga que os anjos mandam reforço, ó, vem mais reforço aí, que esse camarada aí só arruma briga, confusão. É isso aí, nós temos que saquear o inferno. Glória a Deus. Irmãos, eu tive a oportunidade, quando houve a Copa do Mundo em 2010, de orar pela segurança da Copa do Mundo. Olha a responsabilidade que o papai me deu. Eu senti honrado. Que responsabilidade. Falei: Senhor, eu sei que o que eu concordar aqui na terra, com a pessoa, um empresário que me convidou para orar, eu sei que vai ser concordado no céu. Senhor, que não haja nenhuma ocorrência, nenhum atentado terrorista. Irmãos, foi um sucesso a segurança. Nosso futebol foi um desastre, mas a segurança foi um sucesso, até a imprensa internacional elogiou. Queridos, eu quero dizer para você, você move o céu e a terra. Porque se eu olhasse para mim mesmo, eu conheço o apóstolo, conheço o fulano, o Beltrano, esse tem contato lá direto com o trono de Deus. Irmãos, você tem autoridade. Você entregou a sua vida para Jesus há 2 dias atrás, você já tem autoridade. O que você ligar na terra é ligar nos céus. O que você proibir aqui na terra é proibir nos céus. Você tem acesso ao trono de Deus através de Jesus, através do sangue do Cordeiro, e você pode pedir com ousadia pelos méritos de Jesus, e dizer: Senhor, pelos méritos de Jesus, eu estou aqui no trono, me abençoe, restaura o meu casamento, restaura a minha área financeira,
restaura, Senhor, a minha vida. E o pai vai dizer sim e amém. Porque a Bíblia fala, segundo Coríntios 1:20, em todas as promessas de Deus, nela você tem o sim e o amém. Quero que você abaixe sua cabeça neste momento. Eu não sei o momento a qual você está vivendo, mas eu creio num novo momento que você vai viver, porque o Espírito do Senhor Deus, Ele diz para você: eu não esqueci de você, a tua promessa está na sua frente, Deus está para entregar as tuas bênçãos, mas que as promessas não se tornem ídolo na sua vida, porque Deus tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Eu quero fazer primeiro apelo a alguém nesta noite que quer entregar sua vida para Jesus, porque esse é o melhor momento que você tem para dizer: Senhor, não dou conta, mas eu quero o meu Deus que pode dar conta, que pode me ajudar. Eu quero me entregar a Ti, não a uma placa de igreja e nem uma religião, mas eu quero Jesus como Senhor, meu Salvador. Alguém aqui nesta noite, levante sua mão. Se há irmãos queridos que estão me vendo agora online, que quer entregar sua vida para Jesus, há um QR Code, você pode aproximar seu celular. Eu gostaria que todos fizessem essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu declaro com a minha boca e creio no meu coração que Jesus Cristo morreu na cruz para me salvar. Senhor Jesus, eu declaro que Jesus Cristo é o meu Salvador e o meu Senhor. A Bíblia fala: todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Irmãos, receba esta palavra que eu quero terminar em Salmo 113, versos 5 a 8. Tome posse desta palavra. Quem é semelhante ao nosso Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e na terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Eu acho que ainda vocês não entenderam, que é para vocês. Quem é semelhante ao nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e na terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para sentar ao lado dos príncipes. Você vai se assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Você vai assentar, porque Deus tem um lugar de honra, lugar de glória para você aqui na terra. O humilhado será exaltado. O choro pode durar a noite toda, mas a alegria virá no amanhecer. E Deus vai colocar os teus inimigos nas tuas mãos. Em vez de você exercer o juízo, em vez de você se vingar, você vai ter oportunidade de abençoar, como José disse: irmãos, eu sou José. E eles ficaram chocados. Agora José vai nos matar, vai nos destruir. José disse: não, eu perdoo vocês, não se sintam culpados, porque vocês foram instrumento de Deus para me chegar onde eu cheguei. Deus transformou a maldição em bênção, e todas as coisas cooperaram para o meu bem, e hoje eu sou governador, e Deus me levantou para salvar minha casa, para salvar minha família, para salvar nações. Irmãos, o Senhor manda dizer para vocês que esse tempo te espera. Deus vai levantar você nessa geração para abençoar muitas pessoas, porque Deus, Ele
prepara os seus escolhidos. É na fornalha. O fogo queima só palha e gera caráter, maturidade, experiência, temor a Deus. O eu tem que morrer. Se o grão de trigo não morrer, ele fica só, mas se morrer vai produzir frutos. Irmãos, eu quero que venha aqui na frente pessoas que estão com a sua vida amarrada na área financeira, nos seus negócios, no teu trabalho, na tua empresa, não vende, está dando prejuízo. Vem aqui na frente, porque esse momento é o momento que Deus vai desatar as bênçãos. Irmãos, preste atenção. Jesus é o mesmo de ontem, hoje e sempre. Ele abriu o mar vermelho, sustentou o povo no deserto com pão, com água, e Deus cumpriu a promessa, levou o povo para a terra prometida. Irmãos, Deus é o mais interessado na tua felicidade. O diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Ele é o sabotador. Ele veio para tentar de todo jeito nos destruir nossos sonhos, nossa esperança, nossa alegria. O diabo não consegue derrotar Deus, mas ele toca em quem? Nos filhos. Por isso, amados, a Bíblia fala em Oséias 4:6, o meu povo está perecendo porque falta o conhecimento. E hoje o Senhor falou para mim e para você: você é príncipe, você é princesa. Foi pago um preço impagável lá na cruz, para que você viva uma vida com dignidade. Eu quero que os músicos abaixem um pouquinho o volume, porque esse momento o Espírito está mandando dizer. José estava diante dos seus irmãos. José não guardou mágoa, ódio, ressentimento. Há muitas pessoas aqui que precisam liberar perdão, porque você tem sido traído, humilhado, e no momento que você mais precisa de socorro, as pessoas às quais você ajudou, elas fecharam a porta na tua cara. Mas hoje o Senhor fala para você: libere perdão, porque Jesus, Ele vai restaurar a tua sorte. Jesus vai restaurar a tua sorte, viu, querido? Jesus vai restituir dignidade na área financeira, viu, querido? Você foi roubado, Deus vai restituir. Deus vai colocar na tua mão aquilo que é seu, viu? Irmãos, José estava diante dos seus irmãos. Eles sentiram chocados, porque eles achavam que aquele sonhador era um louco, era um filhinho de papai, que era bajulado por Jacó. Mas eles ficaram chocados, porque o Deus a quem José servia era um Deus verdadeiro, que dá sonhos e honra. E José disse assim para os seus irmãos: não se sintam culpados, eu já perdoei vocês. Na caminhada, na trajetória, José perdoava todo dia, porque, irmãos, não é fácil perdoar alguém que te roubou, que te abusou quando você era criança. A gente traz marcas. Mês de junho, minha esposa sofreu um sequestro relâmpago, ficou 12 horas sendo ameaçado com um revólver. E eu disse: Senhor, eu abençoo essas vidas, eu perdoo essas vidas, porque eu sei que a minha luta é contra o diabo. Graças a Deus que a minha esposa também liberou perdão, abençoando essas vidas, porque o diabo quer que você
fique com a tua bênção retida, porque mágoa, ressentimento retém a bênção de Deus. A tua luta é contra Satanás, seus demônios. José disse assim: vocês foram o instrumento de Deus para me chegar onde eu cheguei. Tudo cooperou para o meu bem. Irmãos, o que Deus tem para vocês é extraordinário. Irmãos, já entrei em gabinete de senador e falei: dentro de um mês esse senador vai cair, e não vai ser o presidente do Senado, vai cair esse homem corrupto do gabinete. Irmãos, isso é uma coisa louca que Deus faz. Lá em Brasília, um gabinete de um senador que era o presidente do Senado, Deus coloca um doido que nem eu, e falei: em nome de Jesus, esse corrupto vai cair. Profeta entra em lugares que ninguém nunca imaginam, mas eu quero dizer, você vai entrar em lugares que você nunca imaginou, porque você tem a chave de Davi, você tem acesso. Irmãos, a partir de hoje você não vai sentir um Zé Ninguém, um azarado, um derrotado, porque a Bíblia fala em Efésios 1:3, bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Irmãos, está vendo esse jovem aí? Levanta a mão, Marcelo. Está vendo esse jovem aí com a mão levantada? Olha que Deus, eu nunca tinha andado de barco, aqueles barcos bacana, e Deus colocou ele, e o Senhor falou: ore por ele, que ele vai receber hoje as línguas estranhas. E ele falou em línguas. Deus preparou assim uma festa, um banquete que eu nunca imaginava. Mas quem foi esse jovem? Já morou lá na Cracolândia. A esposa não desistiu dele. Eu orava: Senhor, resgata meu esposo desse lugar. E num lugar tão bacana que Deus preparou, que um irmão convidou eu e a minha esposa Mariana, um grupo assim de pessoas mais allegadas que a gente considero meus discípulos. Na beira da praia a gente teve um momento de oração, até os marinheiros entraram no mover de oração, e foi algo tremendo. Veio um vento do Espírito, e começamos a orar em línguas, o fogo caiu, a glória do Senhor desceu. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês: aonde você botar a planta dos teus pés, esse lugar é vosso. Porque não é porque você é bacana, você tem a presença de Deus na sua vida, você tem o Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu sinto tão forte a glória de Deus, que hoje Deus está mandando liberar essa palavra, porque muitas vezes a gente sente: quem eu sou? Eu passei tanta vergonha na minha vida, tanto desprezo, tanta humilhação, mas hoje eu vejo como Deus tem me honrado, porque hoje eu tenho a mente de Cristo. Você é príncipe, você é princesa, Deus te escolheu no ventre materno para você brilhar nesta terra. Aonde você botar a planta dos teus pés, o capeta tem que fugir, as trevas tem que bater em retirada. Deus está abençoando muito a sua vida nessa noite, viu, querido? Você tem fome e sede de Deus, você vai experimentar coisas maravilhosas. Você falou para Deus falar com você, Deus vai falar muito o seu coração, viu? Deus te ama, viu, querido? Irmãos, receba, Deus está desatando os teus negócios, Deus está desatando a tua empresa, Deus está quebrando hoje toda a falência, todo espírito de miséria. Deus está mandando os cardumes de peixe nos teus negócios. Meu querido, Deus vai te abençoar tanto financeiramente, eu não sei o que você tem, mas Deus vai te abençoar, meu querido. Deus está quebrando hoje toda a marra espiritual na sua vida.
Você era para ser muito próspero, mas hoje Deus está quebrando toda a maldição, feitiçaria, bruxaria, todas essas coisas malignas. Deus está anulando e vai abençoar a família poderosamente. Irmãos, Deus está abençoando vocês. Deus está liberando uma unção de favor de Deus, o favor. As pessoas esqueceram de você, mas o Senhor fala: eu não esqueci de vocês. Amados, é tempo de milagre. Esse ano 2022 não acabou. Esse ano Deus vai fazer um reboliço na tua vida, na tua casa, na tua família. A tua esposa vai te amar, o teu esposo vai te amar, e Deus está restaurando teu casamento, e Deus está fazendo algo novo. O Senhor está curando vidas, o Senhor está curando câncer, o Senhor hoje está liberando bênção. Irmãos, eu estou enxergando a visão espiritual, balaios de bênção sendo desatado na vida de vocês. Deus liberando hoje milagres, prodígios e maravilhas. Deus liberando tua conta bancária. Deus quebrando hoje todo o espírito de bancarrota. Deus hoje está quebrando esse espírito de falência. Jesus é o mesmo de ontem, hoje e sempre. Lucas 1,37: para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Pedi e dar-se-vos-á, buscais, achareis. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Devassurianda labacaia, rasuprefaste, ai kendorri cancholomanaia, alabassurianda. Deus está abençoando as tuas mãos hoje. Deus está ungindo as tuas mãos. Esses papéis vão começar a andar. Esses papéis vão andar. Esses papéis vão se movimentar. Não vai mais ficar amarrado. Deus está quebrando o espírito de falência. O diabo, ele é o derrotado nesta noite, porque hoje o Senhor te abençoa. Hoje o Senhor coloca a bênção nas tuas mãos. Hoje o Senhor diz: você é José. Deus acrescenta. José significa Deus acrescenta. Hoje Deus está acrescentando anos de vida para você, e Deus está abençoando a sua vida, e Deus vai compensar esse tempo de deserto com longevidade, para você desfrutar as bênçãos que Deus entrega nas tuas mãos. Olha a vida de Abraão. Deus deu uma vida longeva para ele ver a sua geração. Devassurianda labacaia. O Senhor manda dizer para esta igreja: Demasturianda rabassuri canta lamast. Eis que estou no vosso meio, assim diz o Senhor. Minhas mãos estão estendidas para vos abençoar. Meus ouvidos estão atentos ao teu clamor neste momento. Eu vos digo: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Eu pergunto: existe alguma coisa demasiadamente difícil que eu não possa fazer? Creia e tu verás a minha glória. Eu abro porta, eu abro caminhos, assim como abri o mar vermelho. Eu sou o mesmo. Creia somente. Creia somente. Eu quebro hoje decretos de feitiçaria, de bruxaria, demônios que foram designados para levar você à falência, à derrota, à bancarrota. Eu quebro, assim diz o Senhor. Eu levanto o humilhado, e saberão que a minha mão está sobre ti, e o meu braço te fortalecerá. Eu converto a maldição em bênção. Eu, Senhor, trago alegria nos vossos corações. Povo meu, servos meus, foi pago um preço de sangue. Foi pago um preço de sangue para vos dar salvação eterna e vida abundante aqui nesta terra. Ande vassurianda. Olha, eu estou trazendo curas milagrosas neste momento. Eu estou arrancando enfermidades.
Estou repreendendo demônios que estavam atravancando os seus negócios. Porque eu sou o Senhor, o supremo pastor, e nada vos faltará. Assim diz o Senhor. Irmãos, faça essa oração comigo. Fala assim: Senhor Jesus, eu peço perdão quando invoquei santos que têm olhos, mas não podem ver, têm boca, mas não pode falar. Eu invoquei objetos de gesso, de pedra, de bronze, de ferro, entristeci o teu coração. Eu renego, eu renuncio a toda invocação de deuses estranhos que não puderam me abençoar. Mas nesta noite eu invoco as bênçãos do Senhor Jesus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre os meus negócios. Senhor Jesus, reine na minha casa, na minha família, porque eu declaro: eu e a minha casa serviremos o Senhor. Senhor Jesus, abençoa meus negócios, prospera. Senhor Jesus, abençoa meus filhos, prospera meus filhos, prospera meu casamento, prospera meus negócios. Eu recebo as bênçãos de Jeová Jireh, o Deus da providência. Eu declaro que em Jesus eu tenho toda a provisão para viver uma vida com dignidade. Eu recebo as bênçãos de Jesus, pelos méritos de Jesus. Eu recebo prosperidade, saúde, paz na minha casa. Eu recebo alegria no meu coração. Receba agora, receba alegria, receba paz, receba prosperidade. E eu declaro hoje, é um divisor de água. A partir de hoje as bênçãos correrão atrás de você. Deus lembrou de você nesta noite, e o Senhor estende as mãos para você, e o Senhor te dá o favor. O Senhor, hoje Ele estende as suas mãos, e o favor de Deus está nas tuas mãos. O Senhor entrega nas tuas mãos tudo aquilo que estava retido. Receba, receba, Eduardo, receba, Carlinhos, receba. Deus está visitando a casa de vocês, amados. Deus está visitando a casa de vocês. Vocês tem que colocar o relógio para despertar, porque tem quem tinha insônia vai perder a hora se não colocar o despertador. Porque eu declaro em nome de Jesus, enquanto você está dormindo no teu berço, Jesus está cuidando de você, e os anjos do Senhor estão do seu lado, porque você é príncipe, você é princesa, você tem valor, foi pago um preço de sangue, o sangue de Jesus. Você sairá desse culto sentindo amado, porque o diabo estava distorcendo a tua visão, dizendo que você era um nada. Você é precioso, você foi escolhido antes da fundação do mundo, você foi escolhido no ventre materno. O Senhor escreveu todos os dias da sua vida, e escreveu vitórias e vitórias, vitórias, mesmo passando por lutas, mas em todas as circunstâncias adversas, você é mais do que vencedor. Mas hoje o Senhor está quebrando todo o ciclo de maldição na sua vida, e hoje Deus manda te dizer: chegou o tempo de vacas gordas. Chegou o tempo de vacas gordas, vacas magras para aqueles que não conhecem a Deus, mas aqueles que conhecem a Deus andarão em força, em glória, em vitória, porque com meu Deus, o meu supremo pastor, eu tenho toda a provisão. Aleluia.
Poder se assentar, amados. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Para terminar, para a gente descansar, vamos ficar em pé, porque já estou terminando a última oração. Irmãos, guarde essa palavra: o humilhado será exaltado. Aqueles que esperaram com paciência no Senhor verão a mão do Onipotente agindo ao teu favor. Deus vai colocar você em postos de comando. Você foi chamado para reinar com Jesus, assentado nas regiões celestiais, reinando com Jesus, como príncipe e princesa. E os principados estão debaixo dos teus pés. Debaixo dos teus pés. E você tem a unção de Jesus. Você foi ungido. E essa unção não tem limite. A partir de hoje você vai entrar na sua casa e vai dizer: a paz do Senhor esteja nesta casa. E quando você fala a paz do Senhor, você está dizendo Shalom. Jesus é o teu Shalom, Jesus é o príncipe da paz. Irmãos, é tão forte a unção que eu sinto. O Senhor manda dizer que Ele está curando pessoas até de câncer nesta noite. Curando coluna, curando ossos, tocando no sangue, tocando nos olhos. O Senhor quebrou trabalhos de feitiçaria. Sabe aquele trabalho que foi feito para destruir a tua vida, destruir os teus negócios, destruir o teu casamento? Hoje o Senhor aniquilou. Porque hoje o Senhor desnudou o seu santo braço e Ele vai agir ao teu favor. E eu creio que esse ano nós vamos ter muitos testemunhos aqui. Porque até o final do ano nós estaremos nesse mover de oração. Porque hoje começa um novo tempo. Tempo de vacas gordas. Amém, Jota? Amém, Dácio? Cris? Que você possa dizer: amém, Senhor, é para mim. Eu sei que o Senhor tem muito para mim. Você não está na fila, não. Deus não esqueceu de você. Deus está vendo cada um de vocês. O Senhor manda dizer: não esqueci de você. Oh, amado, como é gostoso quando o pastor vem e fala o nome. Eu já estou com 60 anos, já estou esquecendo o nome de algumas pessoas. Mas Deus não esquece de você. Hoje o Senhor Jesus está abraçando você. E está dizendo: você é meu filhão, minha filhona, escolhido. Foi escolhido para brilhar aqui na terra. Amém? Você vai olhar no espelho, não vai acordar mais assustado. Quando olhar no espelho, você vai dizer: eu sou lindo, sou uma bênção. Está cheio de pessoas fazendo operações plásticas e muda o nariz, muda os olhos, muda e continua deformado lá dentro. Deus te fez perfeito, você é a coroa da criação. Amém? Pai, eu quero te agradecer porque esta noite o Senhor levanta os Josés. E hoje o Senhor diz: chegou o tempo da promessa. Eu não esqueci de você. Chegou o tempo que nós vamos marcar nossa geração e vamos influenciar nosso ambiente a qual Deus nos colocou. E nós vamos marcar as pessoas, Pai, não com o nosso discurso crentez, mas com a nossa vida no altar. Caráter, amor, paz, alegria, mansidão, domínio próprio. Isso é um processo. Mas, Senhor, muda nossas vidas, porque queremos, Senhor, honrar o nome de Deus, andando, Senhor, numa vida que glorifique a Deus na terra. Que as pessoas olhem para nós e vejam como José, um homem de caráter,
tinha oportunidade de prender os seus irmãos, exercer o juízo sobre os seus irmãos. Pelo contrário, ele abençoou e deu comida e salvou a sua família, e salvou o Egito da fome, e salvou o mundo da fome, porque se tornou um Salvador. E o Senhor quer nos levantar para sermos, Senhor, bênção nesta terra, porque nós vamos oferecer para as pessoas o pão. Esse pão é Jesus, o pão de cada dia, porque as pessoas estão famintas, e nós vamos oferecer Jesus para as pessoas, dando testemunho o que Jesus fez nas nossas vidas. Oh Pai, eu abençoo a todos os teus filhinhos, a todos que estão me vendo pela internet, Pai. Abençoa todos, Pai. Que o Senhor cumpra o teu querer, teu efetuar na vida deles, Pai. Que esse ano 2022, que os economistas estão pessimistas com relação ao mundo, o cenário mundial, mas eu sei de uma coisa: o reino de Deus, o governo de Deus governa a minha vida, governa a minha casa, governa a minha família, e nada me faltará, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, vai suprir as minhas necessidades, porque em Jesus eu tenho toda a provisão para viver uma vida com dignidade. Pai, eu abençoo a todos os teus filhinhos, Pai. E hoje o Senhor está levantando profetas e profetisas nesta noite, Pai. Pessoas que vão entrar em lugares que nunca imaginaram que poderiam entrar, Pai. Eles vão entrar e vão dizer: eu sou o servo do Senhor, sou serva do Senhor, eu vim aqui para orar, para abençoar. E o Senhor vai usar os pequenos para abençoar os grandes. Porque o Senhor, Ele nos coloca, Senhor, os improváveis em lugares que eles nunca sonharam, porque é Deus que nos conduz, não é o homem, mas é o Espírito Santo de Deus que nos leva a entrar, ó Deus, na favela ou entrar no palácio e sermos testemunha de Jesus. Pai, obrigado por essa noite. Todos receberam, Pai, hoje uma porção, essa palavra profética. É tempo de colheita, é tempo de honra, tempo de reconhecimento, é tempo do favor de Deus, tempo de vacas gordas. Tempo de vacas magras já acabou. A gente aprendeu a lição, que devemos ser dependentes de Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e as eternas consolações do teu Santo Espírito seja com teus filhinhos desde agora para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, uma boa noite, bom descanso.